se Deus não tivesse vontade, nem emoções? E se ele não julgasse o que é bom ou ruim? E mais, e se Deus fosse o próprio universo? Pois é, essa é a ideia super revolucionária de Baruch Spinoza que a gente vai desvendar hoje. Uma visão, olha, que balançou as estruturas lá no século XVII e que, sinceramente, desafia a gente até hoje. Vamos lá, direto ao ponto com a pergunta que já bagunça o coreto. E se Deus não for um criador, alguém de fora que fez tudo? E se ele for a própria criação, a totalidade de tudo que existe? É essa a ideia principal que a gente vai mergulhar agora. Pensa bem, a imagem que a maioria de nós tem de Deus é bem parecida, né? Um ser que está lá em cima, separado do mundo, um criador que julga, que tem emoções, um plano para todo mundo. É aquele Deus que está, de certa forma, do lado de fora, olhando para a gente aqui embaixo. Só que aí, lá no século XVII, chega um filósofo chamado Baruch Spinoza e, pá, vira essa imagem de cabeça para baixo com uma perspectiva completamente diferente. E o coração da filosofia dele está aqui, ó, nessa citação da obra-prima dele, A Ética. Eu sei, parece super denso, um trava-língua filosófico, mas calma. A gente vai desmontar essa frase pedacinho por pedacinho para entender como ela constrói uma visão de universo totalmente nova. Isso nos leva para a ideia mais famosa dele, que dá para resumir numa expressão em latim: Deus sive natura, que em bom português quer dizer Deus, ou seja, a natureza. É basicamente isso. Para o Spinoza, não existe Deus e a natureza. Não são duas coisas separadas. São só dois nomes diferentes para uma única e mesma realidade. Absolutamente tudo que existe, sabe? Desde uma galáxia lá longe até o pensamento que está passando pela nossa cabeça agora. Tudo isso faz parte dessa única substância. Beleza, mas como é que isso funciona na prática? Para a gente entender de verdade esse tal de Deus se vê natura, a gente precisa conhecer os 3 tijolinhos, os blocos de construção da realidade segundo o Spinoza, que são a substância, os atributos e os modos. Então, a pergunta é essa: como essa realidade toda, essa coisa única, se organiza? Vamos começar pelo primeiro conceito que é a base de tudo. Primeiro, a substância. Pensa nela como o alicerce de absolutamente tudo. É a única coisa que existe por conta própria, que não precisou de nada para ser criada. Ela é infinita, sempre existiu, sempre vai existir. É isso que Spinoza chama de Deus, ou de natureza. Depois, vem os atributos. Imagina que essa substância única tem jeitos infinitos de se expressar, qualidades infinitas. Cada uma dessas qualidades é um atributo. É como se fossem as infinitas características ou as linguagens que a natureza usa para se mostrar. E é aqui que a coisa fica ainda mais impressionante. Spinoza diz que existem infinitos atributos, mas a nossa mente, do jeito que ela é, só consegue captar 2 deles. O primeiro é o pensamento, é a força por trás de tudo que não é material, as nossas ideias, os conceitos, a consciência. O segundo é a extensão, que é a força que cria tudo que é físico, que ocupa espaço, os planetas, as árvores, o nosso próprio corpo. E por último, o terceiro tijolinho. Os modos. Os modos são basicamente as coisas do nosso dia a dia, as manifestações individuais que surgem dos atributos. Pensa assim: se o atributo da extensão é o poder de criar coisas físicas, uma pedra específica ou uma pessoa específica é um modo desse poder. Para ficar bem concreto, o corpo de uma pessoa é um modo do atributo da extensão. A ideia que essa pessoa tem na cabeça é um modo do atributo do pensamento. Então a gente, cada um de nós e tudo que está ao nosso redor, somos todos modos, modificações dessa única substância que é Deus. Olha, tem uma analogia que ajuda a entender isso perfeitamente. Pensa no oceano. Uma onda se forma, existe por um instante, e depois some, volta a ser oceano. A onda é um modo, uma coisinha temporária, mas a água, que é a substância, continua lá. Ela não foi criada nem destruída, só mudou de forma. Para Spinoza, é isso que a gente é, ondas no grande oceano de Deus. Agora, para a gente ter certeza que entendeu o quão radical é essa ideia, vamos botar as 2 visões lado a lado e comparar. A diferença principal é essa aqui. O Deus mais tradicional é transcendente. O que isso quer dizer? Que ele está fora do mundo, acima de tudo. Já o Deus de Spinoza é imanente. Ele não está fora, ele é o próprio mundo. Está presente em cada partícula, em cada pensamento. Dá uma olhada nessa tabela. O Deus da religião tradicional, ele cria o mundo como um artesão faz um móvel, sabe? Já o Deus de Spinoza,
não cria nada nesse sentido. O mundo simplesmente acontece e se expressa a partir da natureza dele, do mesmo jeito que o calor acontece a partir do fogo. O Deus religioso, ele tem vontade, tem planos, julga o que é certo e errado. O de Spinoza, ele só é. Não tem emoções, não castiga, não dá prêmio, ele só age segundo as leis da própria natureza dele e pronto. Tá, e daí? Quais são as consequências de viver num universo assim como o que o Spinoza descreve? O que isso muda na prática? As consequências são gigantescas. Primeiro, não existe um plano divino ou um propósito final para o universo. As coisas só acontecem porque têm que acontecer, seguindo as leis da natureza. Segundo, milagres, impossível. Deus seria a própria natureza e ela não pode quebrar as próprias regras. Terceiro, bem e mal são invenções nossas, humanas. Para Deus, isso não existe. E o mais importante, o jeito de se conectar com esse Deus não é rezando, é estudando, entendendo a natureza com a razão. E isso nos leva a um ponto-chave sobre liberdade. Para o Spinoza, ser livre não é sair fazendo o que dá na telha. Isso é uma ilusão. A liberdade de verdade vem de entender por que a gente quer as coisas que a gente quer. É sacar as causas que movem a gente e agir de acordo com a nossa natureza, que no final das contas é um pedacinho da natureza de Deus. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Se a gente não é uma criatura separada de todo o resto, mas uma expressão da própria totalidade, o que isso muda no jeito que a gente vê o mundo, as outras pessoas, o planeta? É uma ideia que, no mínimo, convida a gente a repensar totalmente qual é o nosso lugar no universo.